certo. A essência da palavra certa. O Senhor abençoe a sua casa. O nível de Deus. O nível exagerado. Abençoe sua parentela, sua geração. Senhor, abençoe a vida. Deus, que a unção que veio despejar sobre nós o Senhor. E seja sobre o Líbano, sobre as creches, sobre Alagoas, onde eles têm igreja, sobre Minas Gerais, sobre Ceilândia, sobre cada igreja de vida. Sobre nós também, que fazemos parte desse ministério espiritual que é ungido. Abençoa a apóstolo Nice, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, a honra que Ele tem nos honrado, e que Ele tem honrado o Senhor, que Ele receba essa honra, Senhor. Que toda vergonha, toda desonra, o Senhor cumpra sua palavra sobre Ele, que é dupla honra. Daqui a um ano, Senhor, que Ele seja muito mais do que Ele é hoje. Que Ele receba lá, comigo, uma unção de multiplicação de células, sobrenatural. Agora nós sonhamos há 11 anos atrás, 12 anos atrás. Em nome de Jesus. Deu a salva de palmas para Jesus. Cumprimento o irmão que está do seu lado, dê um abraço nele, diga assim para ele, chamado Shalom, meu amado. Agora você pode sentar. Fique muito à vontade. Fique muito à vontade porque você está na casa de Deus. Você está na casa do Pai. Quando eu chego aqui, eu fico muito à vontade. Quero parabenizá-los como igreja pelos 20 anos de vida, 20 anos de trabalho na causa do Mestre de Jesus, no reino de Deus. Parabéns por estes 20 anos. É interessante como o tempo vai passando e como Deus vai nos dando crescimento, não apenas numérico, mas também crescimento na qualidade de vida com Deus, em crescimento espiritual. Isso é muito importante. Se você parar para pensar quem era você no ano passado, e pense aí espiritualmente, você vai ver uma diferença muito grande, com certeza disso. Quem tem mais tempo aqui nesse ministério? Quem é? Olha, a Priscila levantou a mão. Ela nasceu aqui, 20 anos. Quem mais? Ah, isso mesmo. Israel. Quem tem 20 anos aqui? Quem tem, olha aí, tem 20 anos de idade, eu falo 20 anos. 20 anos na igreja aqui. Antes o nome não era Igreja Batista Apostólica Mundial de Cérebro, era a Igreja Evangélica Mundial de Cristo. Igreja Evangélica Mundial de Cristo. Então, sempre mundial e internacional. Na época mundial, e hoje se usa mais o internacional, né? Mas sempre apontando para as nações da terra. Glória a Deus por isso. Isso é fé. Então, parabéns pelos 20 anos. Quando você está chegando agora, tem 2, 3 anos, 5 anos desse ministério, e você olha, vê a igreja completar 20 anos, você já dá para entender que é um ministério sério, muito sério, e Deus tem honrado e abençoado. Quantas igrejas começaram e pararam ao longo destes anos? Então você está numa igreja séria, meu querido. Você está debaixo de um cajado de uma orientação pastoral muito séria, comprometida com o reino de Deus.
Amém? Dê um aplauso a Jesus por isso. E são 20 anos de trabalho, 20 anos de luta, e não é fácil. E continua sendo um grande desafio, mas vocês têm vencido isso e vão continuar vencendo e avançando cada vez mais. Parabéns pela reforma do templo, muito bonito. Quando eu cheguei aqui, se não fosse o irmão Jaco que tivesse ali na porta, eu ia voltar. Eu pensei que estava na igreja errada e errei. Aí depois eu olhei e estava o Jaco, não deve ser aqui mesmo. Muito bonita a fachada da igreja, a porta de São Paulo, muito bonita. Muito bom gosto aqui atrás. Muito bonito, parabéns. Vocês são muito criativos, são um povo muito alegre. Deus abençoe vocês, meus amados. Uma igreja alegre é uma igreja que cresce. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita nas maiores igrejas do mundo, e o autor do livro destacou que uma característica que estava presente em todas essas igrejas era a alegria. Eles eram alegres, um povo alegre. Então, se alegrem cada vez mais, né? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por estes 20 anos. Gostei do tema, o reino de Deus e o fundamento apostólico, porque o reino de Deus ele tem avançado no Brasil nestes últimos anos, graças à restauração do ministério quíntuplo da igreja, e inclui o ministério apostólico. Não podemos dizer que é só por isso o crescimento, mas que isso tem contribuído, sem dúvida nenhuma, tem contribuído. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele faz menção do ministério apostólico. Segundo ele, na igreja, primeiro vem os apóstolos, depois vem os profetas, aí depois vem os mestres, depois vem os pastores, aí vem os evangelistas. O ministério quíntuplo sendo restaurado na vida da igreja. Então hoje a igreja está completa, o corpo está completo, com os seus ministérios definidos. Hoje já não se estranha mais em falar apóstolos, não se estranhava profetas, graças a Deus por isso. Houve um tempo que tentaram tirar essa figura da igreja, mas não tem jeito. Os profetas estão sempre presentes e são levantados por Deus para apontar o caminho, para denunciar o pecado e para levantar a igreja rumo ao sucesso, à conquista. E aí vieram os mestres com o ensino importantíssimo para o equilíbrio do corpo de Cristo e para evitar as heresias que destroem a igreja. E aí os mestres se levantam com o ensino, aí vem os evangelistas, aí vem os pastores, e hoje o ministério quíntuplo está pronto, completo. Então o fundamento apostólico que faltava foi lançado, e o reino de Deus agora está liberado para crescer, para avançar, para conquistar. E é assim na vida desse ministério e dessa igreja. Tem apóstolos aqui. Dê um aplauso ao Senhor por isso. E eu sei que hoje a festa é grande. 20 anos de ministério, de igreja, mas temos também a alegria, a festa maior, sendo apresentada como a consagração de pastores. E vai ser agora pela manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso.
vamos participar de um momento histórico na vida da igreja. E fomos selecionados por Deus para estar aqui nesta manhã. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele escolheu a gente para estar aqui nesta hora, nesta manhã, participando desta festa, dessa celebração de 20 anos desse ministério abençoado e participando de uma consagração de pastores. Isso é muito importante e isso atrai cada vez mais a bênção do Senhor e a glória dele. Amém? Eu quero ministrar uma palavra aqui ao seu coração, continuar ministrando. Quando eu chego aqui, eu deixo as regras homiléticas de lado e vou ministrando e vou falando. Isso aí foi o conceito do apóstolo Francisco. Apóstolo, vai ministrando, vai falando. Eu acho interessante esse estilo, viu? E com o coração, isso. Eu acho muito interessante esse estilo. E eu tenho me esforçado para aprender a ministrar desse jeito. E eu quero dizer que fica muito mais agradável, pelo menos para mim, não sei para quem está ouvindo. Eu quero trazer uma palavra aqui, aproveitando a ocasião da igreja, do ministério, que está completando 20 anos, eu quero falar da importância da igreja como cobertura espiritual. E é o que nós temos na igreja do Senhor Jesus Cristo, a cobertura espiritual. E eu quero ler aqui um salmo devocional. Abra sua Bíblia no Salmo 91. A gente gosta de ler os salmos e alguns salmos eles ganham destaque porque trazem promessas para as nossas vidas, trazem consolo, trazem conforto espiritual. O Salmo 91 é um destes salmos que é muito utilizado, muito conhecido. Só não ganha do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E é interessante que em lares não evangélicos, as pessoas gostam de deixar a Bíblia aberta neste salmo. Eu já observei isso até em hospitais, eles deixam a Bíblia grande lá, as páginas chegam tão amareladas ali no Salmo 91. Deixa lá aberto para todo mundo ficar olhando o Salmo 91. E olha para o Salmo 91 como um amuleto da sorte. Olha para o Salmo 91 apenas como um texto que traz conforto, mas não tem ainda, muitos não têm o entendimento espiritual deste salmo. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você olhe para este salmo nesta manhã como um salmo de cobertura espiritual, de proteção espiritual. E é isso, entre tantas outras coisas, mas eu destaco aqui que é isso o que representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. É cobertura espiritual, é proteção espiritual. Até a sua estrutura física já nos mostra isso. E guarda-se, mesmo que não com tanta frequência, mas ainda se guarda a igreja como um lugar especial para estar. Amém? Então há uma proteção. Olha, se passar alguém na rua, um bandido aí correndo com a polícia atrás dele, e ele entrar na igreja, a polícia tem que parar, pedir permissão para poder entrar na casa, para poder entrar no templo. Não pode invadir o templo. Você sabia disso? Não é isso, pastor Estado? Pode entrar e sair metendo bala, tem que respeitar o lugar. Isso significa proteção. Proteção. Então, quando você entra na igreja do Senhor Jesus Cristo, você entra em cobertura, em proteção. Quando você sai da igreja do Senhor Jesus, você perde a cobertura, a proteção. Você sabia disso? Este salmo, Salmo 91, ele é considerado um salmo de proteção. O salmista aponta para Deus como sendo a sua cobertura, a sua fortaleza. Ele usa inúmeras palavras no salmo para falar dessa cobertura. Fala de descanso, fala de sombra, de refúgio, de baluarte. Você sabe o que é um baluarte? É um alicerce, a base, um local totalmente seguro, uma fortaleza que não se conquista, impossível de se apoderar dela pela força. Então Deus é assim, é impossível você estar nas mãos de Deus e o inimigo te tocar, derrubar a fortaleza e alcançar a sua vida, porque você está debaixo de proteção, de cobertura, de fortaleza, de segurança. O salmista fala de asas de proteção, fala de escudo e broquel. O broquel é uma arma usada naquela época pelos soldados, que não era apenas a proteção de um escudo, ele era de forma redonda, era um escudo, mas ele tinha uma broca no centro, uma barra de ferro no centro. Então o soldado podia usar o escudo para proteção, mas o broquel, além de escudo, ainda era uma arma de ataque, porque tinha uma barra de ferro. E os soldados usavam isso para atacar, não só se proteger, mas atacar o inimigo. Então, debaixo de cobertura, debaixo de proteção, debaixo da mão poderosa do Senhor, e aí vamos usar a figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, você não apenas se defende do inimigo, mas você destrói, derrota o inimigo. Então a igreja, ela não assume apenas aquela figura que nós imaginamos de uma figura passiva. Se nos atacar, a gente só vai se defender. Mas não é assim. A igreja, ela assume uma figura e uma imagem de atividade, proatividade. Ela não fica só esperando que o inimigo avance sobre ela. Ela é que vai avançar sobre o inimigo. Amém. Então, e foi Jesus Cristo que disse isso quando falou da sua igreja. Falando, ministrando a Pedro, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Então, observe que quando Jesus diz isso, ele não está dizendo a igreja está fechada como uma grande couraça e ninguém pode furar, pode transpor, vencer, derrotar. Não. A igreja, ela está mais para um tanque de guerra blindado que vai avançando no meio das fileiras do inimigo. Ela não fica parada. E o texto vai dizer: as portas do inferno não vão prevalecer. Quem tem que tentar resistir não é a igreja, mas o inferno. E a palavra já foi liberada por Jesus, dizendo que o inferno não consegue resistir. Então as portas do inferno não vão suportar, sustentar o ataque e o avanço do exército de Jesus Cristo. Entendeu essa palavra? Dê um aplauso a ele por isso. Então as portas do inferno é que vão recuando e a igreja vai marchando, vai avançando. Então essa tem que ser a nossa postura como crentes do Senhor Jesus Cristo, como discípulos do Senhor Jesus. Então nós temos que esquecer de uma vez por todas daquela ideia e daquela imagem de que a igreja é coitadinha e que a igreja não pode, e que a igreja é isso, ou que a igreja é aquilo. Ah, que pena, é a igrejinha ali. Não, não é assim. Então, o que Jesus espera da sua igreja é muito mais. Ele disse que a igreja vai avançar e que o inferno vai recuar. Ele disse que o inferno, mesmo que bote portões, segurança, mas não vai conseguir sustentar a força do exército de Deus debaixo da cobertura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendeu essa palavra? Então é assim que nós precisamos enxergar a cobertura espiritual. E o salmista do Salmo 91, ele fala dessa cobertura, dessa proteção. E todo o segredo está: fizeste do Senhor o teu refúgio. Fizeste do Senhor a tua proteção. Aí está o segredo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já fez do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua proteção? Se fez, parabéns. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua terra. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar de todo o mal. Ele te salvará. Não se alegre com isso. Então nós precisamos melhorar cada vez mais o nosso entendimento sobre cobertura espiritual. O ministério e o fundamento apostólico é um fundamento de cobertura, de proteção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, debaixo do manto apostólico, está debaixo de cobertura espiritual, está debaixo de uma autoridade maior. E na batalha espiritual, isso conta e muito. Ainda no mundo físico, parece que a gente ainda não aprendeu a valorizar os ministérios, a entender melhor a cobertura, mas no mundo espiritual, os demônios tremem e eles sabem perfeitamente como funciona e o que eles precisam fazer. E eles têm feito a parte deles, mas parece que a gente está devendo na nossa parte. E ainda estamos recuando muito nas batalhas da vida, ao invés de avançarmos cada vez mais, sem medo nenhum. Diga amém. Então tudo funciona debaixo de cobertura, debaixo de proteção. Quando a gente olha até para a estrutura de governo, e a gente olha para o Distrito Federal, por exemplo,
O Distrito Federal é dividido por regiões administrativas, por cidades satélites, e cada cidade satélite ela tem uma administração, e cada um vai assumindo a autoridade destas regiões, e o governo ele vai nomeando estes que vão atuar como autoridades perante a cidade, perante o povo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo está inserida em todo esse contexto. No mundo espiritual não é diferente. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, e um texto muito conhecido, quando diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas contra arquês. Essa é a palavra no grego. Depois ele vai falar exousias. Então vamos ter que lutar contra arquês, exousias, e depois ele fala cosmos cratoras. O apóstolo Paulo, ele pegou essas palavras da estrutura administrativa e política da época para nos ensinar sobre cobertura espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo é assim, olha, assim como nas cidades, nas polis, tem as autoridades, tem os seus prefeitos, tem os seus administradores, tem os seus exousias. No mundo espiritual funciona assim também. Os demônios estão espalhados por regiões, e eles entram até nas regiões celestes. Eles entram com autoridade para governar, e eles exercem cobertura, ainda que maligna, mas exercem esta cobertura. E no mundo físico eles lutam para também trazer essa cobertura. Você sabia disso? Por isso que em determinadas regiões, alguns pecados, eles se concentram mais. Algumas regiões aumenta o número de violência, suicídios ou crimes hediondos. Então são demônios atuando ali. É a regência naquele lugar. Então no mundo espiritual funciona desse jeito. São demônios que estão espalhados ali. Então são esses arquês que quer dizer príncipe, ou líder, fundador, governos. Aí eles exercem o domínio e eles criam autoridades para trabalhar em regiões. São jurisdições, eles são detentores de autoridade naquele local, naquela região. E depois soltam os governantes, os cosmos cratoras. Eles são autoridades dessas regiões. Eles são responsáveis para gerenciar aquelas áreas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vem para quebrar todas estas autoridades malignas do mundo espiritual. É por isso que quando a igreja chega numa região, a região começa a mudar. As coisas começam a mudar ali ao redor. Por quê? Porque se estabelece no mundo espiritual uma base do reino de Deus. E a igreja entra com fundamento apostólico, com autoridade máxima, para poder quebrar estas autoridades malignas que estão regendo aquela região. E aí, os crentes do Senhor Jesus Cristo, eles chegam naquelas regiões e eles entram na igreja e entram numa cobertura, numa proteção espiritual. E aí, você vê nos morros aí, como no Rio de Janeiro, os crentes vivem ali naqueles morros e nada acontece com eles. Por quê? Ou raramente alguma coisa acontece. Tem uma proteção do mundo espiritual. Além dessa proteção, os demônios veem quem está com ele. E aí nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é promessa do Deus Todo-Poderoso. Se alegre por isso, meu querido. Toda prova de forte aí. Aleluia. E a falta de compreensão dessa estrutura espiritual
a falta de compreensão desta cobertura espiritual é que faz com que as pessoas tratem do seu relacionamento com a igreja de forma muito relaxada. E Jesus diz: aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Amém. E o que desligares na terra será desligado também nos céus. E parece que a gente lida com a igreja de forma muito relaxada. E a gente vê pessoas mudando de igreja como quem estivesse mudando de roupa. Não está nem aí. E aí começa a se formar um exército sem cobertura. E as pessoas começam a entrar nessa de: é tudo igual a igreja, então eu vou fazer campanha lá não sei aonde. Aí eu vou lá 7 semanas não sei de quê, e vai fazer umas campanhas, como se fosse natural. Esquece do princípio espiritual. E aí os anjos vão entrar em ação e dizer: opa, você não é daqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está. A bênção vai para lá, onde ele está. Ou pelo menos no mundo espiritual, esse é o interesse dele. É assim que funciona. Mas mesmo assim parece que as pessoas não entendem essa questão do mundo espiritual. E não adianta dizer: eu vou mudar de igreja porque a minha é assim. É a sua mesmo. Foi o Deus que colocou. Deus te plantou ali. E é ali que você vai frutificar, que você vai crescer. Ou você honra e respeita essa cobertura espiritual que Deus te deu, ou Ele não te dá mais nenhuma. E você fica vagando, perambulando aqui e acolá, e não se acerta nunca. Isso é princípio. E Deus não vai ficar quebrando ou mudando o princípio só porque a gente quer. Vou fazer o gosto dele. Tá bom assim, tá resolvido. Aí sai da igreja e pula para outra, e pula para mais outra. E daqui a pouco está em outra, e daqui a pouco está no mundão. Porque essa é a tendência daqueles que vão pulando. Sabe por quê? Porque ele perdeu a proteção espiritual que estava sobre a vida dele. Perdeu. E não pense você que: não, mas eu vou para outra igreja, eu faço uma oração e está resolvido. Não é assim. Não funciona desse jeito. Interessante a gente estudar sobre o mundo espiritual e a gente começar a perceber algumas questões. Parece que está fechada essas questões aos olhos de muitos que não param para entender esses princípios. Ainda há poucos dias, um discípulo estava comentando que tinha ido com o esposo, porque o esposo queria sair da igreja e ela não queria, mas ele estava puxando, e ela disse: vou visitar a igreja com você, mas eu não vou sair da minha igreja. E foram lá visitar, e o esposo disse: não, a gente só vai fazer aqui uma visita, e aí o pastor já abordou, e já começou, e eu achei tão interessante a estratégia daquela igreja, e eu fiquei pensando: meu Deus, a que ponto a gente está chegando? Porque a pessoa que adotou logo os dados, nome, endereço, telefone, e vai pegando todas as informações, pergunta até a renda mensal. Eu ficou até constrangido com aquela pergunta, então a renda familiar, mas eu só estou visitando, eu não quero vir para essa igreja. Não, mas aqui é assim que funciona, a gente já adota o nome. Agora, se você estivesse visitando pela segunda vez, aí você já ia ser membro da igreja, a gente já ia encaminhar a ficha. Mas não pedi para ser, não, mas é a norma da igreja, é assim. E aí pegou os dados e ficou mandando mensagem, telefonando, tendo estrutura de acompanhamento impressionante. E ela atendia no celular, e dizia: olha, não quero. E aí a apóstola disse assim: mas como é que é esse negócio? Cadê o telefone desse pastor? Aí mandou mensagem para ele, ele teve atendido, e insistiu na mensagem para dizer: não é assim que se trabalha no reino de Deus. Não é assim que funciona. A gente tem que aprender a valorizar a igreja, a cobertura espiritual. É a nossa casa, é onde Deus nos plantou. Amém? É a sua casa. Não adianta você sair da sua casa para outra casa, para outro pai, outra mãe. Mas eles são muito ricos, muito prósperos. É um palácio muito bonito. A nossa casa é a nossa casa.
pode ser um barraco, uma telha de brasileiro em cima furada, mas você está na sua casa. Ali é sua casa. É diferente. Entendeu isso? Isso E nós temos que entender o mundo espiritual. E Deus, quando nos planta no lugar, Ele não se equivocou quando nos plantou naquele lugar. Sabia disso? Ele não se enganou. Então Deus usou alguém aqui na igreja, por exemplo, para te evangelizar. Ele usou alguém daqui. E você foi alcançado. E você vem para a igreja. E ali você vai ser plantado pelo Senhor. E é ali que você vai frutificar. É ali que você vai permanecer. É ali que você vai dar frutos. Porque foi ali que Deus mandou que você fosse. Deus não se engana. Me enganei, me mandei fulano para aqui. Não dá certo, ele tem que ir por si próprio. Não é assim. Mas infelizmente parece que não entende essas coisas. Mas eu gostei muito da igreja tal, porque não adianta, você pode gostar, achar lindo, mas aqui é o seu lugar. Amém. Então eu vim aqui nessa manhã para falar isso para você. Cobertura espiritual, valorizar, honrar. 20 anos de ministério, 20 anos de igreja. Eles não conseguem, os pastores aqui, não conseguem contar quantas e quantas vidas já passaram por esse ministério. Aí eles olham ao redor, olha quantos tem. Cadê os outros que Deus entregou? O que aconteceu? Por que não estão aqui? É bom a gente parar para pensar nessas questões do mundo espiritual. A cobertura espiritual é princípio estabelecido por Deus. O salmista do Salmo 91, ele nos ensina sobre cobertura espiritual. E o salmista ainda coloca as exigências dessa cobertura. Não é de qualquer jeito. Não é para qualquer um essa palavra. Não adianta você sair dizendo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque não é para qualquer um. Tem exigências. E o salmista começa a dizer: porque você fez do Senhor o teu refúgio, o teu baluarte. Deus vai colocando as exigências. Não é de qualquer jeito. E as pessoas pegam o Salmo 91, deixam aberto em casa, deixam aberto em estabelecimentos comerciais e vai. E aí depois não funciona. Por que não funciona? Porque tem as exigências. Toda cobertura espiritual exige condições para o seu pleno e total funcionamento. Quer ver uma condição imposta para a cobertura? Obediência. Não existe cobertura espiritual sem obediência. Deus estabeleceu as suas normas, suas regras, e não é o discípulo quem estabelece as condições de cobertura. Não é. Já pensou se cada discípulo dissesse como gostaria que a sua cobertura funcionasse? Aí então cada discípulo tem que ter uma cobertura. Deus sempre se preocupando com isso. Então Deus, Ele estabeleceu proteção para as nossas vidas. É um Pai que se preocupa com a gente e providenciou uma casa para a gente, uma cobertura para a gente. A igreja é cobertura espiritual. Nunca saia da sua igreja. Amém. Essa cobertura sobre a sua vida. Satanás está irado com você, sabia disso? Fala isso para a pessoa que está do seu lado: olha, Satanás está endemoniado com raiva de você, porque você escapou dele e você está debaixo de uma proteção. Nenhum mal do sul descenderá, praga nenhuma do inferno chegará na sua terra, porque você fez do Senhor a sua proteção, a sua cobertura. Deus estabeleceu a igreja como cobertura. E você está debaixo dessa cobertura. Aí o Salmo ele vai falar também de aquele que habita, aquele que mora, aquele que estabelece
Isso quer dizer permanência. Ficar na cobertura. Entendeu isso? Aquele que permanece. Então, se você não permanece, como é que tem cobertura? Não vai funcionar. E o texto vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando o texto fala de habitar, ele dá a entender que você estabeleceu residência. Residência fixa. Você tem endereço certo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é a sua igreja? Qual é o seu endereço espiritual, meu irmão? Qual é a sua cobertura espiritual? Agora tem gente que um dia está aqui, outro dia está não sei aonde, outro dia está não sei aonde mais. Olha, está se criando um povo que não está em igreja nenhuma mais. E está em todas. Já ouviu falar desse? Está em todo lugar. E ele chega a dizer assim: não, eu vou em qualquer lugar. Para mim, a igreja, falou de Deus, é coisa muito boa. É verdade. Eu estou lá. E não tem compromisso nenhum com igreja nenhuma. Qual é o seu interesse? Qualquer um. Não tem compromisso. Não tem endereço fixo. Não tem endereço certo. E aí, sem endereço certo, sem proteção, sem cobertura, você precisa permanecer. Permanecer. Essa é a exigência de uma cobertura. Você tem que permanecer, você tem que estar ali. Então você pode até viajar, mas você tem a sua referência, tem a sua casa. Não é verdade? Então quando você sai para trabalhar, você volta à noite para onde? Para a sua casa, não é? Então você pode voltar, mas você tem o seu endereço, tem a sua casa. A sua casa é a sua proteção. É na sua família que você encontra proteção. Agora olhe para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olhe para a sua igreja. Você permanece nela? Ou você é um turista? Vai uma vez ou outra e não tem compromisso. Isso não é cobertura espiritual. A cobertura está à sua disposição. Mas você que não entendeu ainda isso e não permanece. E é importante que você atente para isso. Então a cobertura espiritual vai exigir a obediência. A cobertura espiritual vai exigir a permanência. E o salmista ainda diz sobre a verdade. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo para proteção. E o broquel, você já entendeu aí, que é um escudo que também ataca. A cobertura de Deus só funciona debaixo da verdade, da sinceridade do seu coração. Então o salmista está dizendo assim: olha, se é verdade que você serve a Deus, se é verdade, a pura e cristalina verdade do seu coração, que você é servo do Senhor, pode ter certeza que nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Os anjos do Senhor entrarão em ação em teu favor, para te socorrer, para te ajudar. Então isso é proteção, é cobertura espiritual. E você tem que ter a verdade plantada no seu coração acerca da sua cobertura espiritual. E isso é importantíssimo para fazer funcionar a cobertura, a proteção. Então, é assim no discipulado. Se não tiver verdade, se não tiver sinceridade no coração, como é que funciona o discipulado? Se não tiver verdade, sinceridade no seu coração, não vai funcionar o trabalho. Ainda que o líder seja um excelente líder, discipulador, que se empenhe, que se esforce, mas ele não vai conseguir trabalhar bem com você, porque você não abriu o seu coração, não foi sincero, não tem verdade no seu coração. E aí você quer proteção, cobertura espiritual como? Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê tudo.
E Ele sabe se você já fez do Senhor a sua verdadeira cobertura espiritual. A gente, infelizmente, recebe pessoas na igreja. A igreja está sempre de portas abertas e recebe todos aqueles que aparecem. Mas nem sempre os que vêm para a igreja estão realmente interessados em cobertura espiritual. Muitos vêm com outras motivações. Ainda há pouco tempo a gente viu aí uma igreja celebrando aí, era uma festa, uma igreja lá em São Paulo, e entrou uma pessoa e sequestrou uma criança. Vocês viram isso aí, né? Estava dentro da igreja, mas não era da igreja. Podia até estar cantando com todo mundo para disfarçar, levantando a mão, louvando, mas não era. Não havia verdade do seu coração. O propósito dele era outro para mim. Eu quero que você sonde o seu coração e veja o propósito que há nele. É propósito de servir a Deus. É propósito de estar com a sua vida no altar do Senhor. Qual é a sua motivação? Qual é o seu interesse? Porque Deus vê o mais profundo do nosso coração, meus amados. E a igreja, ela estará sempre de portas abertas. Eu lembro de uma pessoa que chegou na nossa igreja e aí disse que era a melhor igreja do mundo, que já tinha passado por algumas igrejas, e esse era o melhor pastor do mundo. Quando eu escuto isso, me dá um frio na coluna, sabe? Porque tem muita gente boa por aí, tem muitos pastores abençoados, desenvolvendo ministérios seríssimos por aí. Mas chegou dizendo, já passei por não sei quanto. E se falar mal de outra igreja, aí o negócio complicou de vez. Você pode, se tinha alguma dúvida, não tem mais, pode ter certeza que aquela pessoa não está bem intencionada. Eu sei que ele chegou e tal, e disse que queria servir, queria ajudar, e tal, aquela conversa muito bonita. E aí foi para uma célula, e ele foi se envolvendo, e depois ele me procurou e disse que queria conversar comigo, e veio do gabinete, pegou um checão lá e disse, isso é uma oferta. É mesmo, que bênção. Nunca, mas nunca, nenhuma oferta me atraiu de maneira nenhuma. Nem aí, peguei o cheque, vamos orar, meu irmão. Orei, e para Deus abençoá-lo na sua oferta e tal, e cheque sem fundo. E aí já estava na cola de um líder, pegando dinheiro emprestado, e já estava dando golpe em outro, e saiu estelionatário e está preso. Foi parar em outra igreja porque levou uma dura e acabou. A igreja passa por isso. Aí chegou um pastor muito animado, apóstolo, dando discípulo que é uma bênção. Chegou agora e está animado, e quer ajudar, e ele quer, aí vamos fazer uma reforma, ele disse que vai doar o piso todo, que vai doar mais. Que bênção, deixa ele doar. Então ele já ligou e quer comprar logo todo o material comigo. Que bom, vai lá. E lá vai, meu irmão, comprar. Aí chega lá, o cartão dele não dá. Mas passa o cartão aqui, meu irmão. E eu queria até comprar numa televisão, e eu não sei o que lá. Aí, então, aproveita, passa, dê o cartão aí. Resultado, o irmão, né, doou para a igreja o cartão dele que ele nunca pagou e ainda doou uma televisão para ele, né? Pois é, esse negócio que eu já venci tanto na igreja, meus irmãos, fiquem espertos. Diz o apóstolo Renê, Jesus nos salvou, mas não nos abestalhou. Fique esperto. Não, meu irmão, me empresta um cheque teu aqui. Empresta cheque. A lei diz que cheque é pessoal.
é uma ordem de pagamento à vista e é pessoal. Me presta o cartão aqui. Que história é essa de emprestar cartão para ninguém? Onde é que já se viu um negócio desse? Até pedir já denuncia o coração da pessoa. Não faça isso. Aí você vai perder o dinheiro e perder o irmão. Ele não paga. Se não tem cheque é porque não tem crédito. Estragou dele e vai estragar o seu. E depois arruma confusão. Aí sai da igreja. Existia verdade, sinceridade naquele coração? Não. E a gente fica dando um ano de bobo, ingênuo, sem os princípios que você vai ser livrado de todos esses problemas. Porque você está vivendo na igreja, e igreja é cobertura, é proteção, e vai te orientar como você caminhar. Diga amém. O salmista disse que precisa ver verdade. Aí depois o salmista fala de algo que é imprescindível na cobertura espiritual. O texto vai dizer: porque a mim se apegou com amor. Você precisa se apegar à sua cobertura espiritual com amor. Se apegar a Deus com amor. Se apegar à igreja do Senhor Jesus Cristo com amor. Olha, Jesus amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Deu a vida por ela. Amou e ama a sua igreja. Você ama a sua igreja? É amor. A cobertura espiritual vai exigir amor. Amar a igreja. Amar a sua igreja. Você tem que pedir a Deus: Senhor, coloca amor no meu coração, pela minha igreja, pelos meus pastores, pela minha cobertura espiritual. Porque se você não amar, está cortado, quebrado o vínculo de cobertura sobre a sua vida. Porque é o amor que vai firmar este vínculo com a sua cobertura espiritual. E é só por amor que você permanece na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabia disso? O apóstolo Paulo, escrevendo o texto clássico sobre o amor, 1 Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar do amor. A gente precisa ler muito aquele texto para amar a nossa igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, enquanto instituição, ela não é perfeita. Assim como os líderes, como homens, não são perfeitos. E a gente precisa amar. Porque se você não amar, você não permanece. Se você amar, não amar, você não obedece. Entendeu isso? Se você não amar, não terá a verdade no seu coração sobre a sua cobertura espiritual. É preciso amar. E o amor, ele é capaz de nos fazer andar a segunda milha com o irmão, a terceira, a quarta. É o amor que vai fazer com que o irmão vai pleitear contigo para tomar o seu largo resto. Vai ser o amor que vai te levar a perdoar. Não tem ninguém que permanece na igreja que não tenha tido alguma experiência que exigiu o perdoar para poder ficar. É ou não é verdade? Todos nós já tivemos aborrecimentos com algum irmão. Todos nós já tivemos algum aborrecimento, até com os nossos líderes. Por que não? Mas nós decidimos amar e aí permanecemos. E o amor vence tudo isso. Cobre todas as falhas. O amor que vai nos consolidar na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa cobertura espiritual. É amor. Só amor.
Você está aqui e você permanece aqui porque você ama essa igreja e esse ministério. É amor. Nada, absolutamente nada vai explicar porque você permanece. É amor. Eu já ouvi falar de pessoas que saem de uma distância e vêm para a igreja. Não sai. Você tem uma igreja vizinha ali. Pois é. Mas não é a minha casa. Mas aqui pertinho, para que você vai para tão longe? Ele ama. Não tem jeito. Eu lembro que quando eu estava ainda namorando, como eu disse, lá vai mais de 30 anos, eu pegava o ônibus, descia na parada mais longe, quase meia-noite, e ela ainda perguntava, mas por que você está descendo aqui? Não, porque eu estava caminhando. Quando ia para a casa dela, metia a canela, se não passasse o ônibus, não tinha carro, era a pé, com os cachorros querendo me morder na estrada, e eu ficava bravo demais. Mas ia. E hoje, quando você ama, você faz a mesma coisa. Quem que faz um adolescente, quando está apaixonado, se pendurar no telefone, aproveitar as promoções da TIM, da Claro, e fala até 3 da madrugada e não falta assunto. O que é que faz uma pessoa estar sempre na sua igreja, querendo estar com o seu líder, querendo estar na sua célula, vibrando com o crescimento da igreja, contribuindo, investindo, dando do seu tempo, do seu trabalho, e aí não recebe nenhuma recompensa. E o líder muitas vezes nem quer dizer, parabéns, mas ele está me servindo. Sabe por quê? Porque ele ama. Ele ama, ele serve. Porque pastores que trabalham voluntariamente, botam o dinheiro no bolso, investem e fazem com muito prazer, com muita alegria. O que levou esses irmãos a passar aqui até a madrugada e 3 dias para fazer tudo isso aqui? Alto salário que ele está recebendo, né? Sabe o que é isso? Amor. Eles amam. Acabou. Ama. Aí quem ama tem a honra da cobertura espiritual sobre a sua vida. E Deus diz assim: só porque Ele me amou. A minha tradução do verso 14 diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Quando ele passar por alguma angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele ainda diz mais: saciá-lo-ei com longevidade. E ainda, no fim de tudo, eu mostrarei a minha salvação. Fique de pé, meu filho. Dê um aplauso bem forte a ele no céu. Comece a orar e declara o seu amor ao Senhor. Oh Deus! E pelo seu amor ao Senhor nosso Deus, Ele plantou você na igreja dele, porque a igreja pertence a Jesus Cristo, Senhor. Ele te plantou para que, por intermédio da igreja, Ele vai te dar e tem dado cobertura espiritual, proteção sobre a sua vida. E esta proteção e esta cobertura espiritual, ela vai promover o crescimento em todas as áreas da sua vida. O que faz uma pessoa entregar sua vida a Jesus e decidir servir ao Senhor como pastor? Alto salário, se é voluntário, é o amor. Hoje, nesta manhã, nós temos um casal
E dedique a sua vida ao Senhor. Consagração da E dê sim ao chamado de Deus para o ministério pastoral. E abraçam o desafio. Árduo desafio, árdua tarefa de cuidar de vidas para o Senhor. Quero convidar o apóstolo Francisco para ele. Glória a Deus. Vem a apóstola Eliana também junto, né? O casal. Mas a apóstola ainda porque ela não quis, né? Já foi convidada para isso. Vou passar a palavra ao apóstolo Francisco para balança tudo aqui. dar continuidade aqui a essa ministração que tem como conclusão a consagração ao ministério pastoral desse casal aqui ilustre. Amém. Chamada Daniel Teles e Alexandre Teles. Os irmãos podem se sentar. E é só a geração da Daniel e da Bíblia. Cadê a massa? Aí, Preto. Fábio, cadê a massa? Só Preto, pisar. branco e esse é preto. E a branca. Ah, tá bom, tá bom. Bem, a Bíblia diz que quem almeja o episcopado excelente, obra deseja, almeja. E nós, o apóstolo já disse, nós vemos a vida do Daniel, da Alexandra, eles dando a vida, dando a cara para bater com eles no outro, se deixando levar pelo Espírito Santo. Jesus disse, foi a pena. Ele era mais novo, ele ia para onde quisesse. Mas depois de velho, levariam ele. E eu sei que o Espírito Santo levará esse casal para muitos lugares. Eles irão além. A Bíblia diz que o obreiro, marido de uma só mulher, não espancador, não dava ao vinho, né? E tudo que o apóstolo já falou hoje sobre cobertura espiritual, é o que eles têm recebido de nós, que a partir de agora eles serão líderes de uma geração, como já são, que os 12 são, mas que isso hoje se confirma com essa consagração. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, a unção quebra tudo que estava segurando ele, amarrando ele no ministério para voar, para crescer, para multiplicar, e hoje será quebrada. Tudo que estava atrapalhando que vocês fossem desatados. Hoje o Senhor vai abençoar e abrir os céus. Glória a Deus. Eu queria ungir muitos 12 hoje. E vamos ungir comigo. Até 144 também. Pastores, bispos, apóstolos, né? E não será só nos congressos, não. Daqui 2 meses, 3 meses, no final do ano, estaremos de outros 2 ou outros pastores. Vamos começar daqui. Eu quero, já que se ajoelhe, quero chamar a geração deles para cá, para cima. Todos não serão ungidos, consagrados juntos. Geração da Alexandre e do Daniel. Amém? Glória a Deus. Geração Timóteo. Pega aí, ela aí. Geração Timóteo. Pastor Flávio. Não tá precisando salvar nada, não. Também, apóstolo Marcos. Mesmo Israel já está aqui.
citou o apóstolo Marcos. E agora? Vamos pra lá. O computador não parou? Uau. Eu? Depois que Eu quero almas, eu tenho vida que me adoro, eu ouço a voz do meu Senhor, Ele tem alma, eu vou lançar minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida que adoro, eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede amor. Certo dia, só até aí mesmo, né? Fique de pé, igreja. Eu quero deixar a palavra para o povo aqui, o vai fazer essa parte, preciso, é uma honra para nós, né? O nosso líder, consagrando os nossos discípulos. Você vai passar essa oportunidade para ele e ele vai ungir, consagrar esse casal. O óleo já está aqui com a botija e será derramado sobre a cabeça deles. O óleo, figura do Espírito Santo, será sobre a cabeça deles. Amém? Viu o que aconteceu? Levanta a sua voz em oração. Nós vamos orar aqui para que seja o Senhor Jesus Cristo que venha ungir-nos aqui como pastores. Nós queremos ser apenas instrumentos nas mãos de Deus. Que as nossas mãos sejam as mãos do Senhor, vindo sobre eles para ungir-nos. Ó Deus Todo-Poderoso. Valeu. Nós nos alegramos, ó Deus, com a vida dos teus filhos, que decidem, de livre e espontânea vontade, recebendo o chamado, o convite da tua igreja, ó Deus, que por intermédio do teu Santo Espírito decidiu separar estes dois líderes e avivamento como pastores. Eles têm vida no altar. Eles têm amor à tua obra, ao teu Coloca assim, reino. E têm dado Seja abençoado. provas Sejam abençoados, disso novos ao longo da pastores, sua esteja vida. preparado. Entendeu? A tua igreja ouviu deles, pastores. O teu Espírito os separou para Muito isso. claro, muito claro. E aqui nós estendemos as nossas mãos para abençoá-los. Que venha unção sobre eles. Unção como pastores. Que eles guardem em seus corações, ó Deus, esta unção que o Senhor está liberando nesta manhã na vida deles. Que esta unção traga autoridade espiritual. Que esta unção traga mais amor na vida deles. Amor ao Senhor, amor à igreja, amor aos seus pastores e líderes, amor a almas, a vidas, porque esse é o chamado do Senhor na vida deles. Foi o Senhor quem nos escolheu para isso. E eles dizem sim ao teu chamado, Deus. Ó Deus, libera a tua unção sobre eles. Libera, Senhor, libera a tua unção sobre eles. E agora, Deus, nós vamos derramar o óleo da unção sobre a vida deles. O óleo da unção, símbolo da presença do teu Espírito. O óleo da unção que consagra, que separa. Deus Todo-Poderoso, ministra sobre a vida deles agora. Abaixo. Cada apóstolo vai ministrar sobre a
vida deles agora. Unge os pés deles, as mãos, pés que vão correr para a conquista, mãos que vão segurar vidas, consolidar vidas para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Que se levantem os profetas e profetizem. Que se levantem os adoradores e adorem ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os dons espirituais sobrenaturais se manifestem sobre a vida das pessoas. Senhor Jesus, nós ungimos as mãos do Daniel, Senhor, e os pés. A unção quebra o jugo, toda a corrente, todo peso que ele sentia. A partir de hoje ele vai voar, correr com a força. Ó Espírito Santo, nós o consagramos agora. Seja desatada a unção de conquista o sobrenatural de Deus. Senhor Deus, diante da igreja, pelo Espírito Santo e do Senhor da igreja, Jesus de Nazaré, nós abençoamos o Daniel e consagramos que a partir de hoje não será mais irmão Daniel, mas será chamado pastor Daniel Teles. Dê uma salva de palmas por Deus, igreja. Apesar das adversidades, ela corra. Não olhe para um lado nem para o outro, mas avance no sobrenatural, numa conquista exagerada de Deus. Almas, células, Senhor, e a partir de hoje não será mais chamada de irmã Alexandra, mas pastora Alexandra. Vamos ficar de pé. E agora já estão consagrados, abençoados, já são pastores. A apóstola Eliane vai dar uma palavra, né, Alice? Vai dar uma palavra. Nós está abertos cumprimentos ao
casal pastor. Amém? Não sei se eu conheço o Daniel, vou falar na frente, Alexandre, pastor. A gente conhece a liderança pelos discípulos, né? Alexandre tem tudo a ver comigo. Os discípulos dela sabem disso, né? Em santidade. Nós terminamos jejum toda a igreja, né? Há 40 dias. Como é que foi? 21 dias, 41 dias de legumes. Colocamos os jovens para jejuar. E 40 dias até 6 horas da tarde. E eu sei que Deus tem honrado a Alexandra. Quero que ela continue assim. Amém? Quero que ela continue dedicando mais à santidade. Liderando com um curso forte, né? Mas sempre amável, né? Tanto que está aí no discípulo dele. E ainda tem pessoas que estão trabalhando, né? Tem muita gente trabalhando aí. Que pena que foi estar essa noite, não vi todo mundo. Também ela está aqui, né? Glória a Deus. Então, eles dois estão de parabéns. Que Deus venha crescer, ela já tem as duas dela. Já está fazendo 144. E que é honra para nós, que é honra para o reino, né, porque está multiplicando, frutificando na presença do Senhor. E que ela é dedicada aos irmãos, é dedicada à casa do Senhor, sempre está tampando alguma brecha de alguns líderes, alguns discípulos, e sempre ela está na frente. Então, esse é o privilégio que nós temos de oferecer ela ao Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai contar com eles, com os pastores de excelência e santidade, em aliança, são aliançados no nome de Jesus. Excelência. Glória a Deus, vamos orar, todos nós vamos agradecer a Deus nesse momento. Agradecer ao apóstolo Mário. Também quero dizer ao apóstolo Mário que nós temos aí nossos, sempre avisados do máximo da nossa força, as suas solicitações, o trabalho lá no Líbano, na geração, e o dia nós seremos perfeitos lá no céu, mas somos certos, o Senhor é certo e eu sou certo, e amamos você. Senhor, nós agradecemos tudo que o Senhor fez nessa manhã, agradecemos toda essa comunhão, essa palavra apostólica, palavra filtrada, convívio do Espírito Santo. Todos que estavam aqui foram privilegiados por uma palavra lá do trono do céu, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, teria falado mesmo para nós. Mas eu creio que o Espírito Santo que nos faz lembrar as palavras do Messias fez o apóstolo falar o que o Senhor falaria para nós. O Espírito Santo está aqui na igreja. E nós abençoamos o apóstolo Wagner também, o pastor Eustáquio, o apóstolo Marcos, todos os irmãos das outras igrejas que vieram, que estão vindo. Nós abençoamos com as bênçãos do céu. Céus abertos sobre o Líbano, sobre Vicente Filho, sobre Ceilândia, sobre as igrejas aqui que estão representadas, sobre o plano piloto, sobre as igrejas do apóstolo Wagner, as creches. O Senhor abençoe, não falte nunca venha faltar nada nas creches. Oh Deus, abençoe o seu Vale, o seu Gito. Apóstolo disse que é a nossa mãe espiritual. O Senhor abençoe a você, guarde ela em sua saúde. O espírito de cura seja sobre a vida da Senhor. Deus nos abençoe, nos guarda nesse dia. O Senhor está começando, Deus. Daqui a pouco a gente chama para começar os olhos. À noite, às 19 horas, estamos iniciando um grande culto de celebração. Terminando o Shabbat, nós agradecemos a Ti. Senhor, sabemos que o Senhor curou no sábado. Grandes milagres, os maiores foram feitos no sábado. E os céus abertos estão hoje abertos. Glória a Deus. Oh, relaxado. Senhor, porque o sangue do Cordeiro garante céus abertos.
nós vos abençoamos, nos abençoe, Senhor, e abençoamos os teus servos. Abençoamos o Distrito Federal, que é o nosso território. Sabemos que seremos 50%, 51% evangélicos em grande dia. Tomaremos essa cidade porque estamos em unidade. Que a graça de Deus Pai, a unção e a alegria do Espírito Santo, que a conquista e a proteção e a unção e a graça, e o nome escrito no reino, no livro da vida, e a proteção, o sangue de Jesus, o sangue do Senhor, nos livrando do pecado, e o céu se abrindo, isso tudo que há no nome de Jesus. Nós, como apóstolos, vos abençoamos, igreja, abençoamos a sua casa, a sua família, todo o seu território, sua empresa, seu ministério pessoal, sua célula, sua rede, não só agora, mas para todo sempre. Quem recebe, diga 3 palavras de adoração ao Senhor. Uma salva de palmas, Messias de Israel.